comunidade evangélica Sara Nossa Terra traz para você mais uma mensagem que edificará a sua vida. Eu estou falando esses dias sobre você nasceu para fazer diferença. Você nasceu para fazer diferença. Nós falamos aqui no primeiro dia a respeito daquele momento em que nós temos o entendimento da grandeza de Deus. Às vezes nós esquecemos de quão Deus é grande, quão Deus é grande. No outro domingo eu falei sobre família. Família, você não consegue ir longe sem família. Você não consegue ir longe sem harmonia na tua família. Se você não tem harmonia na tua família, você não vai longe, porque a sua retaguarda está aberta. Invista na sua família, invista no seu casamento, invista na sua família, invista no seu casamento. Nós temos aquela ideia errada que nós casamos para sermos felizes, nós casamos para sermos servidos, nós casamos para sermos satisfeitos. Essa mentalidade está errada. Nós casamos para fazer alguém feliz, nós casamos para satisfazer alguém, nós casamos para servir a outra pessoa. É isso, por isso que nós casamos. Por isso que Deus colocou uma esposa ou um marido, né, corrigindo, né, esposa ou um marido, que dizem que de vez em quando eu falo, né, eu estou sempre do lado dos homens, mas isso não é verdade. Por isso que Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, que é uma pessoa completamente diferente de você, né? Para você crescer, para você aprender a amar o diferente, a pessoa diferente, a pessoa que age diferente, pensa diferente de você. Por isso que Deus colocou você junto da sua esposa, do seu marido. E eu sei que você só descobriu isso 1 ano, 2 anos depois de casado. Mas você descobriu que ela é muito diferente, que ele é muito diferente de você. Mas não importa, você vai crescer espiritualmente, né? Deus sempre coloca pessoas perto de você para você servir, para você amar, para você orar mais, né? Para você aprender a se doar. Isso é casamento, casamento passa por isso. E você não consegue fazer diferença se você não se doar no seu casamento. Casamento é doar-se, né? Eu quero dar uma palavra hoje sobre quando você pode fazer diferença apesar de qualquer situação que já tenha ocorrido na sua vida. Você pode fazer diferença apesar de qualquer situação que já aconteceu na sua vida. Os cristãos já erraram miseravelmente. Eu acho essa frase interessante. Os maiores cristãos já erraram miseravelmente. Aqueles que se destacaram através da palavra de Deus já tiveram erros terríveis. Mas nem por isso deixaram de fazer diferença. Então essa é a palavra que eu quero trazer hoje à noite para vocês, que está em Êxodo capítulo 2. Mas no final nós vamos orar pelo nosso templo, amém? Ok, a ceia nós vamos estar celebrando domingo que vem. Êxodo capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aí começa toda a nossa história. Primeira coisa que fala aqui é que Moisés já era homem. Ou seja, quando ele foi salvo pela filha de Faraó, que o acolheu naquele rio que a sua mãe lançou o cestinho foi banhando, e a mãe pegou o cestinho, e a filha de Faraó pegou o cestinho e viu que era um hebreu,
e pediu à garota que estava perto: você tem alguém que possa cuidar dela, uma hebreia, mulher hebreia? A garota falou: sim, tenho. Nada mais é do que era a irmã de Moisés, que a sua mãe tinha enviado para olhar seu filho, queria acontecer com seu filho. Moisés passa um tempo na sua casa, morando com seus pais, depois vai para o palácio, ali onde a sua criação é completa, a sua instrução, o seu treinamento. E a partir desse momento, já homem feito, ele vai olhar o que está acontecendo com o seu povo, os hebreus. E quando vê o trabalho penoso, o trabalho sacrificial, o chicote, a pressão, e aí o que acontece? Ele vê que um homem estava espancando, um egípcio estava espancando um judeu, um hebreu, e aí ele mata o egípcio. Enterra o egípcio na areia. Moisés estava cheio de boas intenções. Tanto é que ele, apesar do seu treinamento no palácio, ele não se sentia um egípcio, ele não era um egípcio. E agora ele ama seu povo. Tanto que no dia seguinte, onde ele matou aquele egípcio, no dia seguinte, ele vê dois hebreus se brigando entre si, e ele interfere. Por que vocês dois estão brigando entre si? Por quê? Nós temos que ter um inimigo comum, que é o Egito, que é o faraó, mas por que vocês dois estão brigando? Interessante isso, né? Ele se condoeu daquilo. Nós, povo de Deus, nós, povo cristão, precisamos aprender a nos ajudarmos uns aos outros, a estarmos presentes uns aos outros, a não discutirmos, não brigarmos. O corpo de Cristo já foi exageradamente dividido, né? Com críticas, com brigas, facções. De vez em quando vem um pastor na televisão falar mal de outro pastor. Isso não existe, isso não cabe. Isso daí é fruto da falta de conhecimento do que é corpo de Cristo, do que é reino de Deus. Nós não podemos perder tempo, nem perder energia brigando entre nós, se nós temos um inimigo comum, que é Faraó, que é a escravidão, que é o chicote do pecado, que é o mundo, que é Satanás e suas hostes, que tem esfacelado famílias, esfacelado pessoas que estão perto da gente, que não conhecem o poder libertador, né? E eu acho interessante tudo isso, porque lá na frente você vê Moisés como o maior legislador, aquele que criou mais leis, aquele que teve maior expressão no Velho Testamento. Só o nome Moisés aparece 700 vezes na Bíblia, 700 vezes. O livro de Hebreus, ele aparece várias vezes, nos evangelhos ele aparece várias vezes o nome de Moisés. Mas quem é esse Moisés? E como é que ele consegue chegar até esse lugar, se ele começou, a primeira vez que ele sai do palácio, que ele começa a olhar o seu povo, ele mata um homem, pensando fazer uma coisa certa, porque estava defendendo o seu povo, pensando fazer a vontade de Deus, fez uma coisa errada. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.